João capítulo 17. Jesus está fazendo uma oração pelos discípulos, por mim, por você. Porque seria os últimos momentos do Senhor aqui à terra, ele ascenderia aos céus. Ele está ali reunido com os discípulos e ele dá muitas instruções a ele, e uma de suma importância. No versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber algo que nós precisamos atentar. Porque quantas vezes nós oramos a Deus, um exemplo, Senhor, me santifica. Não que essa oração ela seja errada. A palavra santificar, irmãos, ela quer dizer separar. E nós vamos entender uma direção que Deus vai nos dar para que você possa perceber a importância da palavra de Deus no seu coração. A palavra santificação, ela vem de separação, de você separar alguma coisa, de você purificar aquilo, de você tirar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está impedindo, você separa. Quando Jesus dá essa direção aos discípulos, ele vai nos mostrar algumas coisas. Ele diz assim: santifica-os na verdade. Aí ele diz: a tua palavra é a verdade. O que tem essa condição, essa possibilidade de santificar o homem, não é só a condição da oração, ele é um meio. Quantas vezes a pessoa ela se coloca diante do Senhor que a santificação ela não é só um atributo de Deus. Ela não é só um ato de Deus. Mas como assim, pastor? Por exemplo, você vem no culto, você ouve a palavra e não, está tudo bem. Se essa palavra ela não ficar no seu coração, ela não permanecer no seu coração, esse processo de santificação ele não acontece. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo, é verdade. Só que a cada dia da nossa vida, nós vamos nos despojando de muitas coisas que você trouxe no coração, muitas vezes de uma vida que muitos viveram, como eu vivi nesse mundo. E Deus ele começa um processo no nosso coração, isso vai até o último dia da nossa vida, de nos santificando. Por isso que a santificação não é um atributo só de Deus. Se o homem ele não fizer aquilo que cabe a ele fazer, esse processo de santificação ele cessa. Porque se fosse só um atributo de Deus, seria simples. Você chega na igreja, Senhor, me santifica, pronto, acabou. Não funciona dessa maneira. Não é dessa forma que muitas vezes a pessoa ela pensa. Não é dessa maneira. Por isso que Jesus, falando aos discípulos, ele nos dá um segredo. Santifica-os na verdade. O que santifica o homem é a palavra de Deus. O que traz essa santificação no seu coração é a palavra que vai sendo enxertada no seu coração. Vamos um pouquinho mais à frente. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pega aí, no nome de Jesus. 2 aos Coríntios, capítulo... Vamos fazer o seguinte, vamos em Efésios. Efésios capítulo 5 é melhor. Eu vou falar de Coríntios à noite. Efésios capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo é o capítulo 5. Pega aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo, é o capítulo 5. O versículo é o versículo 20, eu vou ler do 25 ao 27. Efésios, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 25. Jesus, ele faz uma comparação em relação do casamento. Olha o que diz aqui, verso 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher. Não está no plural, está no singular. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água do quê? Pela palavra.
Então, o ato de santificação não é uma condição de somente você vir à igreja, de muitas vezes você orar a Deus, Deus me santifica. Sim, você pode até orar, e Deus vai mostrar para você que a santificação, ela vem pela palavra. Quando no seu coração você aceita a palavra de Deus, e nós vimos que a santificação é uma condição de você separar. E ela não quer dizer somente numa condição de um pecado, de uma imoralidade. Não, nós precisamos nos santificar em muitas coisas da nossa vida. Aí ele diz para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, quer dizer sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa, irmãos. E quantas vezes nós não percebemos a preciosidade da palavra de Deus? É ela que vai santificando o seu coração. Mas do que, pastor? De tudo. Quando você está no culto, quantas vezes, por isso eu quero que você comece a fazer isso. Às vezes a pessoa, ela não anota os versículos. Você que está em casa, passe a anotar. Porque depois você pega, eu tenho aqui o tablet, por exemplo, a mensagem ela está aqui, para mim ela está aqui. Ó. Então todas as mensagens ficam aqui. Então eu tenho elas aqui, está tudo aqui. Todas as mensagens, minhas mensagens estão aqui. Essa mensagem, ela precisa, querido, estar viva no seu coração. Não adianta somente você ouvir. Se isso não estiver queimando no seu coração, esse processo de santificação, entenda a santificação como separação. Mas como é que isso funciona? Quer ver uma coisa prática? Vamos no livro de Isaías, capítulo 41. É um versículo que todos nós conhecemos. Por isso, a santificação não é um atributo só de Deus. Ele nos dá a palavra. E nós precisamos mastigar essa palavra. Nós precisamos comer essa palavra. Isaías capítulo 41. Eu vou ler o versículo 10. É um versículo que todos conhecemos. Amém? Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quantas vezes o medo vem no coração? Isso em vários aspectos. Mas quando nós temos a palavra de Deus plantada no nosso coração, quando aquele medo ele começa a aflorar sobre a sua vida, aquela palavra, o Espírito de Deus traz ela à tona. É como se Deus ele sussurrasse nos seus ouvidos e falasse assim, ó, não temas. Essa condição dessa palavra, ela nos dá uma condição de uma santificação. O que é santificação? Separação. Então, aquele medo que estava dominando o seu coração, ele vai saindo da sua vida. Querido, isso não é passe de mágica. Isso não acontece numa condição de passe de mágica. Por isso que eu preciso da palavra viva no meu coração. Porque diante dessas afrontas do inferno, diante dessas investidas de Satanás, o que vai dar essa condição de um coração santificado, de tirar do coração, de separar do coração, de arrancar do coração aquilo que não vem do Senhor, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela sai à tona no coração. Deus levando você a uma condição de confiança. Aquele medo, ele é separado da sua vida e você volta a andar pela fé. Mas imagine que o medo, ele venha no coração. Mas a pessoa, ela não tem a palavra, ela não consegue trazer a palavra à tona. Ela não consegue lembrar daquilo que ela ouviu no culto. Por isso você vir à igreja, você ser cristão, não é brincadeira. Se você não tiver uma vida, uma prática na palavra de Deus, você vai perceber que a sua caminhada, a sua trajetória se torna difícil.
A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa boca e ela precisa estar no nosso coração. Porque quando vier qualquer ataque do inferno, eu estou falando do medo, mas pode ser em qualquer aspecto da tua vida, aquela palavra, ela solta, ela sai, ela traz à tona, a baile no seu coração. E aquilo que vinha dominando a sua vida, se separa. Por isso que Jesus, ele nos dá um exemplo muito maravilhoso, irmãos. E muitas vezes nesse ponto nós perdemos. Às vezes a pessoa, ela sem querer fazer alusão a ninguém, pelo amor de Deus. Ela vem muitas vezes para o culto, ela quer sentir um arrepio. Tudo bem, pode querer, mas o arrepio vai mudar o que na minha vida? Eu sinto arrepio de muitas coisas. O que isso vai mudar? Mas a palavra de Deus, que vai sendo enxertada no seu coração, tem o poder de salvar a sua vida. E quantas vezes a pessoa, ela despreza a palavra? Por isso que a Bíblia diz que o que despreza a palavra, Provérbios 13:13, o que acontece? Perecerá. A pessoa que despreza a voz da palavra de Deus, a grandeza da palavra de Deus, ela vai perecer. Porque ela não está entendendo aquilo que Jesus falou aos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí vamos dizer que no seu coração, você é uma pessoa que você é dominada pela ira, um descontrole. Vamos em Tiago, capítulo 1, pega aí na sua Bíblia. Livro de Tiago, o capítulo 1. Hebreus, Tiago, está bem no finalzinho da Bíblia, mais para o final da Bíblia. Se você abrir em Apocalipse, você vai voltar a Judas, você vai voltar aí as duas de Pedro, João, e você vai encontrar Tiago. Tiago, é o capítulo 1. Amém? Achou aí? Glória a Deus. Vamos ler o versículo 19. Eu vou ler o versículo 20 e já vou ler o 21 e o 22. Sabei isso, meus amados irmãos, que todo homem, aqui no caso genérico, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, a sua ira, ela não põe o poder de Deus em ação. A sua ira, ela não coloca o mover de Deus em ação. Não adianta nada. Você pode bater na mesa, não funciona. Não adianta. É você entrar no carro, segurar no volante do carro e falar: anda carro, anda, mas você não acelera. Se nós não atentarmos para isso, quando vem a ira no coração, é essa palavra que vai santificar a sua vida. É essa palavra que vai fazer essa separação. Ela tira a ira fora, porque ela não funciona, e ela deixa a quietude, e ela deixa a paz no seu coração. Por isso a importância, irmãos, da Bíblia. Por isso a importância da palavra de Deus. Isso muda. Eu preciso olhar na minha vida, se tem uma área da minha vida que eu preciso me santificar, que eu preciso que algo seja tirado, separado da minha vida. Santificação é o quê? É uma separação. Pastor, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Vá na Bíblia. O que a Bíblia diz? Não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Coração. Guardar. Vai separar. Vai tirar. Por isso que Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela tem vida em si mesma. Quando ela alcança o coração, quando ela traz essa iluminação, irmãos, aquilo que possa estar dominando o seu coração desaparece. Muitas vezes uma direção que você tinha que tomar, que você ia tomar, Deus vem ao seu coração e diz: não é esse caminho, não é essa direção. Ou seja, aquilo que estava
vamos dizer assim, contaminando, levando você numa direção contrária, a palavra de Deus tira. Aí diz o versículo 21, pelo que rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós o que? Enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Glória a Deus. Querido, a palavra, quem já viveu de roça sabe disso, é como se ela fosse enxertada. O que é um enxerto? Você tira algo e coloca algo no lugar. Sim ou não? Esse é o poder da palavra. O coração ali está sendo dominado por uma ira. Tiago 1,19. Deus, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você traz à tona a palavra. Ainda que o seu coração possa estar dominado pela ira, aquela ira, ela sai. Aquilo vai sendo separado da sua vida, porque a palavra está sendo enxertada no seu coração. O medo está dominando o teu coração. Deus, a tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Quando isso não acontece no seu coração, o seu coração não é santificado. Por isso que o processo de santificação não é um ato só de Deus. Se fosse assim, querido, quando você passasse pela igreja, nunca mais você teria medo, nunca mais você seria tentado. Eu quero que você entenda a importância da palavra de Deus na vida de um cristão. A caminhada de fé, irmãos, é uma corrida e não é brincadeira. Nós vimos na semana passada a condição de vigilância, de cuidado. Vamos em Mateus capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7. Você na sua casa, preste atenção, essa palavra é importante. Anote. Comece a anotar as mensagens, compre um caderno lá. Porque quando você tiver dificuldade, irmão, você tem palavra, você tem mensagem. Você pode ir ali meditar. Deus vai falar com você. Poxa, isso aqui Jesus falou assim, que eu não precisava temer, eu precisava só confiar. A condição da nossa trajetória é essa. A condição da nossa trajetória é essa. Eu sempre cito esse versículo de Salmos. Você já me viu citar aqui, quem é membro da igreja, 200, 500 vezes. Os meus tempos estão nas mãos do Senhor. Não importa a situação que sobrevenha, não importa, para mim, não gera no meu coração preocupação, medo. Não, por quê? Porque está nas mãos de Deus. É Ele que está cuidando de tudo. É Ele que está dirigindo, Ele que está direcionando. É a palavra, não é questão humana. Não é o pastor, não é a igreja, não. É a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, é o versículo 24. Eu vou ler até o 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha é Cristo. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não, porque estava edificada sobre o que? Rocha. O que é rocha? Palavra. A palavra, vida edificada na palavra de Deus. Uma vida edificada sobre aquilo que Jesus declara. Deus, está escrito, eu creio nisso. Você está dirigindo, está lá numa estrada, está o seu carro, aí está lá, curva à direita. Fala, não, acho que não tem curva não, vou virar para a esquerda, vai bater no barranco. Você não duvida no seu coração. Por isso que quando você começa a edificar a sua vida, e edificação, irmãos, não é do dia para a noite. Aqui mostra a condição de uma vida cristã. Ele fala de duas casas. No versículo 26, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Edificou a sua casa sobre areia. O que é mais difícil, edificar uma casa na rocha ou edificar uma casa na areia? Construir uma casa na rocha, você tem que perfurar a rocha ali, dá trabalho. Eu não sei se alguém aqui já comprou algum terreno que às vezes tem rocha. Às vezes você tem que quebrar, dependendo da condição, tem que explodir, dá trabalho, terreno rochoso. Agora você construir uma casa na areia.
O que é mais fácil? Areia. É mais tranquilo, é só levantar. Mas e quando vier as tempestades? E quando vier as adversidades? E quando vier as situações? Não tem estrutura. Construir uma casa na rocha requer tempo, requer dedicação, de você estar ali buscando de Deus na palavra, de você priorizar Deus, de você priorizar o Senhor. Requer tempo, dedicação, oração a Deus. Agora, você construir uma casa na areia é muito fácil, é muito simples. Você vem na igreja como quem não quer nada, o pastor dá uma mensagem, você ouve, você vira as costas, você nem sabe o que o pastor pregou, esqueceu de tudo. E aí depois a pessoa pergunta: pastor, mas por que eu não consigo vencer batalhas? Por que a minha vida não muda? Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. É uma condição de escolha. Qual casa você está edificando? A palavra de Deus nos santifica. Ela separa de nós tudo aquilo que possa nos atrapalhar na nossa caminhada. Eu não estou falando só em questão de imoralidade, eu digo tudo. Um dia eu estava orando, isso faz mais ou menos uns 5 anos atrás, porque constantemente eu estava gripado, resfriado, e eu estava questionando ali em oração a Deus, falando com Deus. Eu já tinha lido esse versículo 1000 vezes. Provérbios 17, 22, coração alegre é bom remédio. Aquilo me saltou aos olhos. Eu parei, eu falei: Senhor, já sei. Aí eu comecei a observar o meu coração. Às vezes acontecia algumas coisas da igreja, eu ficava todo triste. Aí alguns dias depois, vinha o quê? Não estou dizendo que isso seja, estou falando no meu caso. Sei lá se baixava imunidade, mas a Bíblia diz: coração alegre é bom remédio. Remédio para quê? Para o corpo, irmãos. A partir daquele dia, eu comecei a bater em cima dessa tecla: Deus, eu vou santificar essa área da minha vida. Eu não vou permitir mais que tristeza tome conta do meu coração. Não vou mais. Ela vem, mas da mesma forma que ela vem, ela vai. Não quero. Vem essa palavra. Porque a Bíblia diz que o espírito abatido virá secar os ossos, a pessoa definha. Por isso que o processo de santificação, ele não é só um ato de Deus. Se você não fizer aquilo que cabe a você, não funciona. Deus nos deu a palavra. Ela vai sendo enxertada no seu coração. Tem esse poder de salvar a sua alma. Tem essa condição. Você cabe fazer isso em tudo na sua vida. Por isso perceba, é uma área, você é uma pessoa muito irada. Às vezes o seu coração é dominado por pensamentos. Se for trazido, se for dito, falado, vai envergonhar você. Santifica. Busca na palavra. Algumas coisas ainda que você não consegue fazer diante de Deus, vá na Bíblia. Que você vai começar a perceber que o seu coração, ele vai começar a mudar. Quando o Satanás, ele vier contaminar o seu coração, a palavra santifica. O que é santificação? Ela vai separar aquilo. Ela tira aquilo do seu coração. Ela arranca aquilo do seu coração. Cuidado que muitos têm esse entendimento, como se o processo da santificação, ele fosse um ato só de Deus. Não é. Você também faz parte desse processo. Por quê? Eu vou trazer esse texto de forma explicativa, para a gente perceber como nós somos cercados de forma cotidiana, a cada dia, a cada momento, por muitas coisas. Eu queria que você pegasse segundo livro de Samuel. Eu vou ler o versículo e eu já vou terminar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra é o que nos santifica.
o que vai fazer separação do medo, o que faz separação da ira, o que faz separação do ódio, o que faz separação do orgulho. A Bíblia diz que orgulho procede a queda. Ontem eu estava num certo lugar que eu fui comprar umas coisas, aí chegou um cidadão com um Camaro. Qual a cor do Camaro? Amarelo, aquele negoção grande. Falei, misericórdia. E foi engraçado que a pessoa saiu do carro, parecia que ela estava pisando em ovos. Falei, Jesus, misericórdia. Aí tinha que chegar lá. Eu lembro que eu tinha um Fusquinha na época que ele acelerava, dava uns tiros, pá, pá. Aí se eu tivesse, parava do lado e ia sair do mesmo jeito. Irmão, com orgulho com coisa material, coisa que não é misericórdia, mas é condição de algo no coração que precisa o quê? Ser o quê? Separado. A palavra separa. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. E quantas vezes nós não entendemos a preciosidade que é a palavra do Senhor? Às vezes não, é algo grandioso. Debruça, busca de Deus. Você vai ver, não importa, aquilo que precisa e necessita é separado. 2 Samuel capítulo 13. Eu vou dar isso aqui como forma explicativa. Vou tirar do contexto, para que nós venhamos entender uma coisa de suma importância para a nossa vida. 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo, é o capítulo 13. Amém? No versículo 1 diz: E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, Aminon, filho de Davi, ou seja, eles eram irmãos por parte de pai, amou-a. Eu vou ler de novo. E aconteceu depois disso, que teve Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, amou-a. Tamar era irmã por parte de mãe de Absalão. Davi era o pai dos três. Versículo 2: E angustiou-se Aminon até adoecer, porque Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer alguma coisa com ela. Aqui não precisa de explicação. Tinha, porém, Aminon versículo 3, tinha, porém, Aminon o quê? Amigo. Cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito o quê? Sagaz. Sagacidade é um atributo do diabo. Irmãos, eu preciso tomar um cuidado de tudo aquilo que nos cerca, de tudo aquilo que eu ouço, de tudo aquilo que eu vejo. Nós temos a palavra de Deus que nos santifica. Mas se eu não tomar um cuidado, há pessoas que contaminam o nosso coração, que vão contaminar o seu coração. A Bíblia diz que ele era um amigo. Nós estamos ouvindo e vendo muitas coisas. A Bíblia nos dá essa condição: ouça tudo, mas tenha discernimento, retenha aquilo que é bom. O que não é bom, você lança, o que não é mal, lança fora, joga fora. Aí diz o versículo 4: E ele disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não o farás saber a mim? Então ele lhe disse a Aminon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Então Jonadab disse: Ao conselho, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comigo diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que mande minha irmã Tamar e venha preparar 2 bolos diante dos meus olhos, para que coma da sua mão.
Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. Tomou massa, amassou e fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos. Tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon: faze retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, no caso o quarto, e comeu da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e trouxe Aminon seu irmão à câmara, e chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, irmã minha. Eu vou parar por aqui, depois você lê, você já imagina o que aconteceu. Perceba uma coisa, irmãos. Quando nós olhamos a condição de Aminon, a gente vai perceber que por causa de um amigo, entenda um amigo aqui, um conselho que muitas vezes é dado fora da palavra de Deus. Algo que nós ouvimos fora da palavra de Deus. Nós estamos cercados, irmãos, de muitas vozes. E se nós não tomarmos um cuidado, isso alcança o coração e contamina o coração. Mas ainda que algo, um medo, uma dúvida, no caso dele aqui um desejo, possa ter dominado o coração, a palavra de Deus, ela santifica. O que é santificar? Separar. A palavra de Deus, ela tem esse poder de santificar. Por isso que eu quero que você entenda, priorize a palavra de Deus. Medite. Se ouviu a mensagem, chegue em casa, medite. Não fique somente nisso. Você vai ver que Deus, ele vai continuar falando ao seu coração. Você vai ver que Deus, ele vai começar e muito mais escovar o seu coração. A luz que vem da palavra, ela vai tirando todas as trevas do coração do homem. Por isso o ato de santificação, ele não provém só de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por que nós precisamos de um processo de santificação constante? Porque nós estamos cercados, sem querer falar mal de ninguém, de Jonadab. Às vezes na televisão, às vezes amigos, às vezes pessoas, às vezes familiares. E nós temos que santificar o nosso coração. Constante. Por isso que quando o homem, ele deixa a palavra de Deus, o que despreza a palavra, perecerá, ele perece. Porque esse processo de santificação no coração, ele para. Porque ele vem pela palavra. Ele vem pela palavra. Por isso que a caminhada, às vezes as pessoas perguntam, mas por que só vive enfiado dentro da igreja? Porque nós estamos num processo de mudança. O oleiro ainda não terminou. E quantas vezes nós transferimos só para Deus e não estamos fazendo o que cabe a nós? Não estamos fazendo a parte que cabe a nós fazer. Aquilo que cabe a mim fazer. Aquilo que cabe a você fazer. Que você possa entender, irmãos, a santificação não é um processo só de Deus. Há muita gente que precisa se santificar da tristeza. O que é santificação? Separação. Tem que tirar essa tristeza. A palavra tira. Tem que se santificar da ira. A palavra ela tira. Tem que se santificar do medo. A palavra de Deus ela tira. Tem que se santificar do pecado. A palavra de Deus ela tira, ela santifica, ela separa, ela tira do teu coração aquilo. A importância da palavra do nosso Senhor. Mas por quê? Porque constantemente nós estamos cercados de Jonadab, que muitas vezes vai falando o coração, levando muitos a seguirem caminhos que Deus condena. Se ele tivesse, se Aminon tivesse a palavra de Deus no coração, ele estava dominado por um desejo, ele teria santificado. Aquele anseio, aquela vontade, ela teria passado.
Já viu quando você está com muita fome? Antigamente eu comia muito na rua, quando eu trabalhava, então, às vezes quantas vezes você ia comer na rua, quem já comeu já sabe, às vezes você encontra um cabelo, está perdido ali, não sei o que está fazendo. Às vezes você encontra algumas coisas. Eu tinha costume de comer abrindo a comida assim. Às vezes você vai comer na rua, eu como assim, ó. Até de olho fechado, para Deus abençoa aí, Senhor, receba das tuas mãos. Mas imagine, você está com aquela fome, irmão, você está com uma fome que, misericórdia, está ali roendo as unhas. Aí vem aquele prato. Aí quando você vai comer, tem uma mosquinha ali. Mosquinha. Você perde até a fome. Você perde até o apetite. A palavra de Deus no nosso coração, ela cessa. Por isso que Jesus diz que aquele que beber da água que ele lhe der, nunca terá sede. Sede do quê? Do pecado. Sede do quê? Da mentira. Sede do quê? Desse mundo. Andar com Jesus é diferente. Andar com Cristo é diferente. Por isso nós estamos num processo de santificação. Você já nasceu de novo, o seu coração já foi recriado, você já passou pelo batismo, mas a santificação quem faz é a palavra. Volta lá onde nós começamos, à noite eu vou terminar essa mensagem. João 17. Por isso, querido, você está me ouvindo aí, não espera para amanhã não. Depois dessa semana, eu vou começar a mandar vários versículos referente a várias áreas, vários. Eu vou ver como eu vou fazer, eu tenho a Bíblia, qualquer coisa eu vou printar ela, e aí eu vou mandando. Por exemplo, sobre ansiedade, tem muita coisa, a Bíblia fala sobre ansiedade. Sobre medo, tem muita coisa que a Bíblia fala. Pega aqueles textos, vai meditando. Vai meditando. Sobre raiva, a Bíblia fala muito. Zacarias 4, não por força, nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Tem muita coisa que a palavra de Deus, ela nos mostra. João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é o que santifica. É ela que santifica. É ela que vai fazendo separação daquilo que precisa ser santificado no coração do homem. Por isso, se você rejeitar a palavra de Deus, você vai perecer. Se eu rejeitar a palavra de Deus, eu vou perecer. Ela precisa estar viva no meu coração. Ela precisa estar queimando no meu coração. A cada dia, a cada momento. Isso faz todo sentido na Bíblia, quando a gente vai olhando vários textos da Bíblia. Eu não vou citar, mas vou falar de um só. Quando Jesus, em Lucas 24, ele havia ressuscitado, aqueles 2 discípulos, eles saem de Jerusalém, eles vão para Emaús. Lembra, a gente viu, acho que foi domingo passado, se eu não me engano. E Jesus, eles começam a falar algumas coisas que eles esperavam, a condição da ressurreição do Senhor, e eles estavam decepcionados. O coração ficou decepcionado. Algo no coração deles precisava ser santificado. Quem lembra do texto, depois você pode ler Lucas 24, o que Jesus vai começar a falar para eles? Contar a história? Jesus vai começar a falar desde Moisés e os profetas. Jesus vai pregar o quê? A palavra. E para quem lembra do texto, quando Jesus desaparece, que Jesus ia para mais longe, ele pede que fique com eles para comer pão. Tem até aquela canção que diz: fica, Senhor, porque já se faz tarde. E a Bíblia diz que eles falaram que quando Jesus pregava, o coração deles ardia, queimava. Olha que coisa, olha o poder da palavra. E a Bíblia diz que eles voltaram para onde? Para Jerusalém.
Ou seja, tudo aquilo que estava dominando o coração deles, medo, incerteza, decepção, a palavra que Jesus pregou tirou, irmãos. O que tem dominado o seu coração? O que está dominando a sua vida? O que está cercando você? Você está achando que é o fim? Você está achando que já não há mais jeito? A palavra de Deus, ela tem esse poder de alcançar o seu coração e santificar a sua vida. Que Deus coloque essa palavra no seu coração.